Este filme é uma produção da Comissão de Produção Orgânica do Rio Grande do Sul. Se hoje os estragos são imensos e os mortos se contam a centenas, não tardará o dia em que os flagelados e os mortos totalizarão milhões. Somos incapazes de aprender com nossos erros. As advertências sempre mais dramáticas da natureza de nada valem. As piores inundações são as do deserto. Poderiam ter sido pronunciadas há algumas semanas, mas essas palavras são de José Lutzenberger, quando vivenciou em 1974 um evento de enchentes no Rio Grande do Sul. 50 anos depois, presenciamos eventos climáticos maiores, mais frequentes e de maior intensidade. Que era o vão da entrada, as escadas que desciam, a casa estava aqui, só que foi jogado tudo para cá. A moreira chegou a baixar, o galinheiro, ó, dá para ver a almofada, dá para ver o careto do pai. O careto do pai, ó, prestou um pedaço ali. Nos últimos anos, as condições de emergências climáticas no estado têm colocado em xeque as atividades da agropecuária. De outubro de 2022 a maio de 2023, as famílias agricultoras vivenciaram a pior e mais prolongada seca das últimas décadas. Ainda em 2023, iniciou um período de ciclones, enchentes, deslizamentos de terras e temporais. Em junho de 23, na região do litoral norte, em setembro de 23, no Vale do Taquari, em novembro de 23, na região da Serra, em janeiro de 24, diversos tornados localizados. E agora, em maio de 2024, um evento com abrangência e intensidade recorde, afetando diretamente milhões de pessoas. Infelizmente, os climatologistas já anunciam um próximo ano agrícola com chuvas muito abaixo da média. As catástrofes climáticas que aconteciam a cada 10 anos têm acontecido a cada estação. São por granizo, vento, seca ou enchente. Somado a isso, temos as perdas causadas pela deriva de aplicação de agrotóxicos. Está cada vez mais difícil viver da agricultura. Mas não somente no Rio Grande do Sul. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, mais de 1.900 municípios em todos os estados da federação, totalizando mais de 80 milhões de pessoas, estão em situação de insegurança climática, sujeitos a algum tipo de catástrofe climática. Os relatórios especiais do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas não deixam dúvida. Precisamos, a todo custo, diminuir a emissão de gases a efeito de estufas e armazenar mais carbono, para não ultrapassar 1,5 grau de aumento de temperatura global, pois a partir daí, viver bem vai ser cada vez mais difícil nesse nosso planeta. Esses relatórios também já indicam a necessidade de nós nos prepararmos para esses tipos de catástrofes e as regiões do mundo onde isso pode ocorrer com maior frequência. Não foi uma tragédia imprevisível, mas sim anunciada. A colonização europeia do Rio Grande do Sul se deu nos séculos 19 e 20 pelos vales dos rios, pois era uma via fácil de acesso com solos férteis trazidos pelos rios, e nessas áreas não existia ocupação humana hostil. Na cultura indígena, essas áreas pertencem ao rio. Décadas depois, o desenvolvimento agrário do Rio Grande do Sul proporcionou grandes áreas de monocultivos de commodities. Eucalipto, soja, milho, trigo, no Planalto, antigamente ocupado pela Mata Atlântica, e no Pampa, transformando as vastas áreas de campos nativos em solos rasos e lavrados. Enquanto isso, a população rural desses territórios, expulsa do campo pelo próprio modelo de desenvolvimento, deslocou-se para a periferia das grandes cidades, vales e áreas muitas vezes impróprias para a ocupação urbana, em busca de trabalho nas indústrias que estavam em pleno desenvolvimento na região metropolitana e nos vales dos Sinos e do Taquari. O planejamento urbano dessas regiões se construiu avançando sempre mais no leito dos rios, aterrando banhados, construindo barragens, muros sempre mais altos e instalando bombas. Engenharia humana sempre insuficiente quando um rio se eleva a mais de 30 metros, superando a altura dos diques.
Esse modelo empurrou a agricultura familiar, responsável pela produção de comida, a ocupar áreas maiores e mais frágeis das encostas de serras e morros, tirando a vegetação original, construindo suas casas e estábulos em zonas fragilizadas pelas mudanças climáticas e pelo desenvolvimento. E como se isso não fosse suficiente, ainda foram construídas grandes barragens hidrelétricas nos principais rios drenados pelo Guaíba, para abastecerem energia às zonas urbanas e industriais, criando ameaças ainda maiores de tragédias climáticas. Segundo o relatório da Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul, foram 461 municípios afetados, de um total de 497. 78.165 pessoas em abrigos, 540.192 desalojados, 2.281.830 afetados, 806 feridos, 98 desaparecidos, mais de 160 óbitos confirmados, 82.666 pessoas resgatadas. A totalidade das produtoras e dos produtores orgânicos do estado foram afetadas, no mínimo com perdas significativas de produção. Dados preliminares apontam que foram perdidos 30% do arroz orgânico, 90% da produção de hortaliças. Perdas significativas também em lavouras de milho, feijão, mandioca e batatas. Na produção de leite, as dificuldades estão relacionadas à perda e à saúde dos animais. Talvez não seja a hora de apontar os culpados, mas precisamos, ao mínimo, questionar a relevância de projetos de lei que, em situação de emergência climática, flexibilizam as leis ambientais, mercantilizam a água ou ainda permitem construir cidades inteiras, como Eldorado do Sul, parte de Porto Alegre ou Canoas, dentro do leito do rio, em áreas de preservação permanente, no meio de um parque estadual de preservação ambiental. E não somente cidades, como também aterros industriais e assentamentos da reforma agrária, em um território que deveria ser o ambiente dos ribeirinhos e dos pescadores, o território do rio. Num contexto de emergências climáticas, enquanto o Rio Grande do Sul tinha se tornado um caos, os vetos do presidente Lula, buscando amenizar os impactos do projeto de lei conhecido como PL do Veneno, foram derrubados. Há poucas semanas, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou um projeto de lei que flexibiliza as regras ambientais, permitindo, por exemplo, construir barragens em APPs. Diante desse cenário, é pertinente nos questionarmos qual é o papel do Estado e dos órgãos públicos na prevenção e enfrentamento dessas situações. Áreas e serviços estratégicos como energia, saneamento, planejamento urbano e agropecuário, além de saúde e educação, vêm sendo paulatinamente entregues ao mercado, que tem como critério supremo a busca do lucro e do imediatismo, concentrando renda e riqueza. Como resultado, assistimos impotentes à insuficiência dos serviços públicos, privatizados ou uberizados, dirigentes eleitos para comandar não poder fazer mais que agradecer sem poder dar conta da prevenção, da contenção e nem do resgate. Aonde a gente perdeu 15 mil sacos de arroz orgânico. Tem uma urgência de mudar, e nesse caso é mudar o paradigma. Não é desenvolver uma maneira diferente, é parar de desenvolver e envolver-se. Nossas redes, sempre conectadas, foram as primeiras a organizar-se e oferecer formas de reagir ao caos. Os movimentos do campo e da cidade, MST, MTD, MTST, se organizaram para montar cozinhas solidárias que foram efetivas e eficientes desde o primeiro dia, ofertando milhares de marmitas de comida caseira. Não somente porque a solidariedade é um valor importante do povo gaúcho e dos movimentos sociais em específico, mas também porque já existiam políticas públicas estruturadas que garantiram de forma rápida e eficiente o abastecimento dessas cozinhas. Em contraposição aos orçamentos baixos dispostos para políticas tão importantes quanto as políticas de enfrentamento à crise climática ou política de agroecologia e produção orgânica, são anunciados agora bilhões para reconstruir. Não queremos reconstruir a cada enchente, momentos em que empresários e corporações lucram com os traumas da população. Queremos repensar a ocupação geográfica dos nossos territórios para garantir à população segurança e proteção, com planejamento de saneamento básico que prevê abastecimento de água potável em situações de emergência,
tratamento dos resíduos sólidos e líquidos para que não piorem o quadro de desastre, abastecimento em comida fresca e saudável. Assim como as questões climáticas estão exigindo respostas rápidas da estrutura governamental, se faz emergente avançar em ações, programas e políticas públicas audaciosas e duradouras de promoção da agroecologia e produção orgânica, que tem por princípio ético a quem pratica o respeito, a solidariedade, o senso de justiça socioambiental e o convívio harmônico com a natureza. Os possíveis caminhos na agricultura para a mitigação das emergências climáticas já vêm sendo construídos de forma coletiva e consciente há décadas por diversas organizações, grupos, agricultores e agricultoras que promovem a agroecologia e a produção orgânica nas suas mais diversas correntes e concepções. Até quando o Planapo vai seguir a passos lentos? Até quando quem produz orgânico seguirá na indiferença? Até quando as portarias seguirão sendo mais travas que garantia? Até quando as demandas da produção orgânica seguirão sem resposta? Prioridade. Chega de até quando? O tempo exige emergência, e a emergência, o agora, é viabilizar e priorizar, valorizando o que sabemos que dá certo, o caminho viável. A produção orgânica é justa e sustentável. Este filme é uma produção da Comissão de Produção Orgânica do Rio Grande do Sul.